Tudo bem? Aqui é o Dr. Eduardo Beltrán, sou médico internista, dermatologista, trabalho na área de medicina funcional integrativa, sou pesquisador científico e experto na área de vitamina D e trabalho com doenças autoimunes. Hoje vou falar sobre um assunto bem interessante e um assunto um pouco extenso, então se vocês quiserem fazer anotações, pode pegar um pedaço de papel e uma caneta, pois hoje vou falar de muitas coisas que eu acho que são bem importantes para todas as pessoas, para todos os profissionais da área da saúde, né? E para os pacientes também que estejam querendo aprender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso intestino, um fantástico mundo de um grupo de bactérias que moram ali, conhecido como nossa flora intestinal, para alguns conhecido também como o nosso microbioma. A gente começa a adquirir certas bactérias logo após o nascimento, depois do parto, né? O parto natural, né, brinda, né, para aquela criança, aquele bebê, uma flora que vai ser a primeira flora que vai colonizar aquele intestino. E logo depois vem o aleitamento materno exclusivo, que também começa a colonizar esse epitélio intestinal e começa a brindar uma certa proteção e função e benefício para aquele indivíduo, para aquele ser humano. E à medida que a gente logo começa a introduzir certos alimentos, essa flora vai sendo colonizada mais uma vez, progressivamente. Vamos aumentando essa diversidade de bactérias que fazem parte do nosso tubo digestivo, né? E que está localizado em várias partes do nosso tubo digestivo, tanto no intestino delgado, no intestino grosso, e também temos outras bactérias que moram também em outras superfícies, como a nossa pele, nossos ouvidos, nossos olhos, nossas fossas nasais, né? E em diversas outras partes do nosso organismo. Nós literalmente estamos banhados por bactérias, tanto dentro como por fora. E vivemos em uma simbiose constante. E quando essa simbiose, esse equilíbrio é quebrado, é quando problemas começam a surgir. E existem muitos fenômenos que podem acontecer, muitos fatores externos que podem quebrar e romper aquele equilíbrio, aquela simbiose existente que o homem tem com aquelas bactérias, aquela flora e com seu meio ambiente. E infelizmente, nós seres humanos somos os causadores disso. Às vezes de maneira que a gente nem percebe, mas estamos sendo constantemente, diariamente bombardeados com alimentos inflamatórios, toxinas que se encontram em nossos alimentos, né? Pasta dental, né, que tem flúor, né? Água, que na verdade não é água, está cheia de toxinas, dioxinas, né? Porque muita água que se encontra em garrafa de plástico, infelizmente, tem até inclusive certas substâncias que são estrogênicas, né? Então, e os alimentos, sem ir muito longe, os derivados lácteos. Onde é que você vê no supermercado uma caixinha de leite que dura 6 meses até 1 ano? Isso não é normal. O que tem lá dentro que faz que o leite dure tanto tempo, né? Essas são as perguntas que vocês precisam se fazer, né? Os alimentos, as carnes que a gente consome. Qual é a procedência? Como é que foi feita essa carne? Como era criado aquele gado? Que tipo de hormônios foram dados? Mesma coisa pode se falar sobre o leite. Que tipo de hormônio estava recebendo aquela vaca? Que tipo de antibióticos foram aplicados, né? Que hormônios antibióticos tem ali, né? E por que ao longo do tempo, à medida que a gente vai se contaminando, ingerindo certos alimentos, a gente também vai matando essa flora intestinal que a gente tem dentro do nosso tubo digestivo, e ela vai mudando, ela vai trocando essa população, vai mudando aquela diversidade, favorecendo a um quadro de desbiose, uma perda do equilíbrio daquela
flora intestinal, que termina posteriormente afetando, né, muitas outras colônias, outras bactérias que fazem parte daquela flora intestinal, dando lugar às vezes até inclusive a condições conhecidas como SIBO ou SIFO, que vem do inglês, né? Em inglês se chama supercrescimento bacteriano do intestino delgado ou supercrescimento fúngico do intestino delgado, né? Existem certas bactérias que deveriam estar vivendo no tubo digestivo do intestino delgado, que não deveriam estar no cólon ou no intestino grosso e vice-versa. Mas muitas vezes tem certas circunstâncias onde você tem pacientes que têm problemas de constipação, e essa constipação faz que fezes que se encontram localizadas, por exemplo, no cólon, começa a se acumular e causa uma impactação fecal a nível do cego, e aquele cego vence aquela válvula ileocecal e começa de repente a passar fezes para o intestino delgado. E aí você sabe que o intestino delgado é um local de absorção de alimentos, de todos os nutrientes. Então é um local favorável para o crescimento de bactérias, porque tem comida aí. Então se você tem comida em abundância, né, nesse local, com certeza aquelas bactérias vão começar a se proliferar, dando lugar ao famoso SIBO ou SIFO, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito frequentemente, tá? Agora, como eu falei, quais são as coisas que fazem que a pessoa termine desenvolvendo essa desbiose intestinal? Pois bom, a desbiose intestinal se deve justamente, primeiro, à nossa comida, os alimentos que nós estamos introduzindo. E, infelizmente, existem muitos alimentos que são ricos em glúten, alimentos derivados do trigo, da cevada, né? Da aveia. A aveia também tem um tipo de lectina que se chama avenina, que ela é bem inflamatória, parecida também com o glúten, viu? O centeio. Todos esses alimentos, que são alimentos que também são ricos em fibras, mas é uma fibra que infelizmente tem glúten, e esse glúten está composto por prolaminas, que são lectinas também. Entre elas temos a glutenina e a gliadina. E a gliadina, infelizmente, ela é bem resistente a essas enzimas digestivas que nós temos e que são produzidas justamente pelo pâncreas para poder degradar e quebrar aquela prolamina ou aquela lectina. Então ela é resistente, e principalmente o tipo de trigo que nós consumimos hoje em dia, 95% do trigo do Brasil, dos Estados Unidos, ele é transgênico, ele foi geneticamente modificado, tem 400% mais glúten aí do que há uns 80, 70 anos atrás. E isso foi porque eles queriam que esse trigo seja bem resistente a todas aquelas pestes, aqueles insetos, né? Então, a indústria do trigo, né? O que eles fizeram? Eles modificaram aquele trigo, fazendo ele muito mais resistente para poder durar mais tempo, né? Enfim, além disso, além de ter essa dificuldade para poder digerir aquela glúten, que nós já sabemos que o glúten é inflamatório. Tem pessoas que têm uma doença conhecida como doença celíaca, tem outras pessoas que têm hipersensibilidade ao glúten. Mas o glúten em si atua sobre umas células que se encontram no revestimento do epitélio intestinal, conhecido como enterócitos, e esses enterócitos, quando estão em contato com aquele glúten ou aquela gliadina, estimula a produção de zonulina, uma proteína endógena, que atua sobre umas proteínas que unem um enterócito com o outro, né, que são proteínas chamadas tight junctions em inglês, ou proteínas chamadas de junções estreitas. E essa zonulina, quando ela é expressada, faz que aqueles canais se abram, aumentando a permeabilidade do tubo digestivo e permitindo assim a entrada de gliadina, glúten e também outros agentes, outros antígenos bacterianos, até próprias bactérias e fungos podem entrar, que não deveria estar acontecendo em primeiro lugar, né? Aí você tem a questão da sua tolerância imunológica, seu corpo consegue lidar com aquilo, mas se você continua insistindo naquela alimentação inflamatória, alimentos ricos em glúten, ricos em derivados lácteos, leite de vaca, alimentos ricos em lectinas, e oh meu Deus do céu, vocês não sabem quantos alimentos são ricos em lectinas, viu? E esse é um assunto totalmente separado, poderia falar aqui uns 3 dias só das lectinas. E açúcar, nós somos uma pessoa, somos um grupo de pessoas hoje em dia que só vive consumindo carboidratos processados, que infelizmente isso se transforma em açúcar. Então, quando você tem muito açúcar, você aumenta também a permeabilidade intestinal. E esse aumento da permeabilidade intestinal favorece mais interação agora do que tudo que se encontra dentro do tubo digestivo e também essa flora intestinal interagir novamente com seu sistema imunológico. E quando você sobrecarrega aquele sistema imunológico, porque está vendo muito antígeno, muita proteína estranha, chega um ponto que a sua tolerância imunológica se cansa e aí você começa a produzir autoanticorpos.
E infelizmente se gera um fenômeno conhecido como mimetismo molecular, que termina produzindo anticorpos que infelizmente agora vão atacar certos tecidos e produzir uma doença autoimune. Então, como vocês podem ver, os alimentos que são pró-inflamatórios devem ser evitados para não desenvolver doenças autoimunes. E muitas vezes essa inflamação, que ela é gerada pela autoimunidade, pode ter, se ela persistir por muito tempo, e se nós estamos sendo expostos a muitas toxinas, e também infecções, porque as infecções aqui são um problema muito sério. Aliás, tem muitas doenças, quando elas persistem por muito tempo e tem muita inflamação persistente, termina ativando certos genes que podem causar câncer. Então o câncer, de repente, agora se instala numa pessoa, né? Não podemos esquecer que é multifatorial, são muitas coisas que estão acontecendo. E, infelizmente, esse glúten, esse trigo que você consome, né, essa cevada, ou aquele centeio, aquela aveia, por exemplo, o Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxicos, pesticidas, inseticidas. E um desses herbicidas é o famoso Roundup, igual que nos Estados Unidos, o conhecido como glifosato. O glifosato tem patente de antibiótico. Em 1996 ele foi patenteado como se fosse um antibiótico. E quando você consome o trigo que tem grandes quantidades de glifosato, e você está ingerindo isso diariamente, você não somente está fazendo um dano, né, para esses tight junctions e aumentando sua hiperpermeabilidade, mas também você está matando as bactérias que se encontram no seu tubo digestivo. E essas bactérias são importantes, por quê? Porque elas são produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, né, como butirato, acetato, propionato, todos esses daqui são ácidos graxos de cadeia curta e tem um papel muito importante na remodelação dos enterócitos, né, na renovação de todo o epitélio intestinal. E quando você tem uma dieta que tem glifosato em vários alimentos, porque o glifosato não somente está no trigo, tem em muitos outros alimentos. Hoje em dia é difícil você entrar num supermercado que não tenha glifosato nas verduras e nos alimentos, porque está em todo lugar. Então tem maneira de que vocês têm que saber como preparar seus alimentos, como desintoxicar, eliminar isso aí também. Mas isso aí é um vídeo separado. Então, esse glifosato que está na sua comida, agora, nós sabemos que o glifosato também até inclusive é cancerígeno. Olha só. Mas aí está também matando as suas bactérias boas, que são produtoras de ácidos graxos, que são responsáveis por produzir butirato, por exemplo. E agora esse butirato, ele tem um papel importante ali. Ele não somente ajuda na renovação do epitélio intestinal, mas também atua sobre certas células, né, que são produtoras de mucina. Hein? Então, quando você tem pouca fibra ou pouca bactéria, você não tem mucina. E a mucina é uma camada fina que separa tanto o epitélio, o microbioma, de estar interagindo com seu sistema imunológico. E não vamos esquecer, mais de 80% do seu sistema imunológico está localizado aonde? No tubo digestivo. E tem uma razão pela qual ela está aí. Porque ela está aí para te defender de todos os agentes agressores que estão entrando. Às vezes entram sem querer. Ela tem um propósito. Por que ela tem que estar aí? Mais de 80% do sistema imunológico está localizado no tubo digestivo. Então ali vai. E aí de repente, agora você sabe que todos esses alimentos ricos em glúten, derivados lácteos, leite de vaca, lectinas, excesso de açúcar proveniente dos carboidratos processados, né, causam muitos problemas. Entre eles afetam os tight junctions, aumentam a expressão de isonulina, aumenta a hiperpermeabilidade intestinal, causando uma condição conhecida como leaky gut syndrome. Finalmente você tem agora o glifosato que está nos alimentos, que está matando, destruindo as bactérias boas do seu tubo digestivo, que são responsáveis de produzir butirato, que esse butirato vai agir sobre as células calciformes para poder produzir mucina. Agora você tem pouca mucina e aí agora você tem mais interação entre seu microbioma com o seu sistema imunológico. De repente você não tem bifidobacterium, que é uma bactéria que pertence justamente no tubo digestivo, porque o glifosato matou esse bifidobacterium, matou aquele Akkermansia, que é outra bactéria que ajuda na renovação da mucina, que tem duas funções diferentes, né? Olha o estrago que nós estamos fazendo ao nosso microbioma, ao nosso intestino, e por que nós estamos doentes como sociedade. É porque a comida que nós ingerimos hoje em dia, infelizmente, está totalmente contaminada. E nós nos contaminamos de diversas formas. De diversas formas. As lectinas, por exemplo, para vocês terem noção, elas têm uma aderência. E um fenômeno que nós chamamos de aderência e aglutinação.
As lectinas podem se ligar aos carboidratos que se encontram na superfície de bactérias, o que pode levar à aglutinação ou até mesmo à morte dessas bactérias. Olha, certas lectinas fazem isso. Depois também tem o que se chama de... As lectinas conseguem fazer o que é a modulação do nosso microbioma. As lectinas podem afetar seletivamente o crescimento de certos tipos de bactérias, em detrimento de outros. Isso pode ter um impacto na composição do microbioma intestinal. E isso tem um impacto na saúde do hospedeiro. Dependendo da bactéria, alvo nesse caso, as lectinas podem ter efeitos benéficos ou prejudiciais para o próprio hospedeiro. Por exemplo, algumas lectinas podem promover o crescimento de bactérias boas, como no caso dos lactobacilos, enquanto outras podem favorecer bactérias potencialmente patogênicas, como o Clostridium. E nós sabemos que o Clostridium está vinculado com muitas outras doenças autoimunes. Também, as lectinas têm uma interferência na adesão bacteriana, né? Ao se ligarem aos receptores de carboidratos nas células do intestino, essas lectinas, né, elas podem prevenir que bactérias patogênicas se liguem e causem infecções, o qual poderia ser considerado uma coisa boa, mas isso depende do tipo de lectina, né? Aí também você tem ativação do sistema imunológico, que falei 80% do nosso sistema imunológico está localizado onde? No tubo digestivo. As lectinas podem atuar como moduladores imunológicos, ativando ou inibindo componentes do nosso sistema imune, que por sua vez podem afetar também indiretamente nosso microbioma. As lectinas também têm efeitos metabólicos. Embora menos, isso aqui é uma área que a gente menos compreende às vezes, né? Mas o impacto das lectinas no metabolismo das bactérias intestinais podem afetar a produção de certos metabólitos que têm efeito sobre a saúde do hospedeiro e também na produção desses ácidos graxos de cadeia curta, como eu acabei de mencionar. E sabemos que o tubo digestivo é nosso segundo cérebro, porque ali é onde a gente produz uma grande gama de hormônios e neurotransmissores. Produzimos serotonina, dopamina, acetilcolina. São neurotransmissores muito importantes. E tem o que nós chamamos já de translação bacteriana, que eu já acabei de explicar. É quando essas lectinas, né, danificam o revestimento do epitélio e aí de repente elas começam a atravessar aquela barreira, que não deveria, que nesse caso é o nosso epitélio intestinal. E aí tem aquela interação das lectinas com o nosso sistema imunológico. No caso, o glúten é uma lectina. Tá? Tem outras proteínas que atuam e agem como se fosse uma lectina, no caso da caseína, que está presente no leite de vaca. Entendeu? Não é só a lactose que causa o problema, é a própria caseína de certos tipos de leite de vaca que podem causar problemas, porque elas se comportam como se fosse uma lectina inflamatória e que aumenta a hiperpermeabilidade intestinal e que inclusive está vinculada com certos tipos de cânceres. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que têm problema de deficiência na produção de enzimas pancreáticas ou deficiência na produção de bilis. Essas são pessoas que, infelizmente, vão ter problemas na diversidade do microbioma, porque o bilis ele tem um efeito de controlar aquela diversidade, porque ele mata bactérias que são patogênicas. E aí quando há uma deficiência dessas enzimas pancreáticas ou enzimas digestivas e você não consegue degradar aqueles alimentos corretamente, você está permitindo para que aquelas bactérias que se encontram no tubo digestivo possam proliferar mais, procriar mais e causar desbiose intestinal. E ao mesmo tempo, a falta daquela bilis, você também está permitindo que haja também desbiose intestinal. Porque o bilis tem essa função não somente na emulsificação das gorduras, mas também em matar as bactérias ruins. Essa é uma das funções do bilis também. E aquelas pessoas que, por exemplo, não têm vesícula, então você já pode ter certeza que essas pessoas vão ter dificuldade na absorção de certos alimentos, né? E são mais propensos a ter problema de desbiose. E se você tem mais desbiose, você está mais sujeito a desenvolver alguma doença autoimune e mais inflamação. Entendeu? Então, voltando no que eu estava falando sobre a constipação, aquela pessoa que tem dificuldade no banheiro, existem muitas causas mesmo, entendeu? E, infelizmente, esse problema de constipação é um dos fatores que potencialmente podem causar problemas de SIBO, SIFO e até inclusive desenvolvimento de certos biofilmes que são até inclusive bem resistentes a antibióticos convencionais. Aí, no caso, por isso que eu uso muitas vezes, né, antimicrobianos herbáricos, né, como óleo de orégano, berberina, o próprio alho, o juniper, né, o golden seal, o licorice, né, o alcaçuz também conhecido como alcaçuz, enfim, eu uso mais de 20 diferentes tipos de antibióticos herbáricos
que são conhecidos como disruptores de biofilmes. E os biofilmes são um problema muito sério, muito sério. Todos nós temos um certo grau de biofilmes. E os biofilmes, na verdade, o que são biofilmes? Os biofilmes é uma coleção de várias bactérias, micro-organismos, né, que se juntam ali, formam tipo uma matriz extracelular que cria tipo uma barreira protetora que impede a que certos antibióticos possam quebrar e romper aquele biofilme. Tem antibiótico que nem toca na superfície. Então, para você mudar esse biofilme, você tem que mudar duas coisas. Você tem que mudar a alimentação do paciente, eliminar alimentos que são inflamatórios e que são fonte de alimento para essas bactérias. E dois, utilizar disruptores de biofilmes para diminuir o excesso de formação de biofilmes. Entendeu? Os biofilmes são aquele conjunto de bactérias, de micro-organismos, fungos, que se intercomunicam entre eles e existe uma troca de informações de certos metabólitos que estão se ajudando entre si para poder formar aquela camada protetora que nós posteriormente tem aquela dificuldade para poder tratar aquele biofilme, né? É por isso que você vê muitos pacientes, às vezes, que, por exemplo, fizeram uma cirurgia ortopédica. Isso aqui eu já vi bastante pessoas que fizeram uma troca de, por exemplo, cirurgia de joelho ou de quadril, né? E aí, infelizmente, essa técnica cirúrgica não foi das melhores, vamos dizer, né? E houve contaminação por alguma bactéria, muitas vezes um estafilococcus da vida, e aí você termina desenvolvendo uma osteomielite, né? Então, aí é porque essa osteomielite cresce, é porque você tem uma camada, um biofilme dessas bactérias que infelizmente são resistentes aos antibióticos convencionais. Por isso você tem que introduzir vários tipos de antibióticos. Entre eles temos os disruptores de biofilme que eu acabei de mencionar, né? Mas voltando na questão da constipação, então existem muitos fatores que influem aqui. Pode ser uma ingesta pobre em fibras. E não estou falando de fibras que são a base de trigo. Tem outras fontes de alimentos que são ricas em fibras, e fibras saudáveis. Entendeu? Também pode ser que a pessoa não chegue a consumir muito líquido. Ou são alimentos que são ricos em gorduras e alimentos processados também, que podem provocar constipação. Estilo de vida também, a pessoa pode ser que tenha uma atividade física, inatividade física ou é bem sedentária, né? Muito estresse. A pessoa é uma pessoa muito estressada. E hoje em dia nós vivemos hoje em dia, acho que todo mundo tem um certo grau de estresse na sua vida, né? Medicamentos também influenciam e podem provocar constipação. Por exemplo, tem muita gente utilizando muito medicamento controlado, que são opioides. Sabemos que isso favorece o problema de constipação. Antidepressivos causam constipação. Antiácidos causam constipação. Pessoas que estão tomando sulfato ferroso, que é para pessoas com problema de anemia. O sulfato ferroso pode causar constipação, né? E o sulfato ferroso, quando você consome ele, você tem que sempre tomar ele com suco de laranja, com um limão, com alguma fruta que tenha vitamina C, porque você só absorve o ferro quando há presença de ácido ascórbico. Depois tem outras condições médicas, problemas que têm síndrome do intestino irritável, que pode ter tanto constipação como também problemas de diarreia, às vezes. Pessoas diabéticas, posso falar um dia sobre isso. Diabéticas são propensas a ter problemas de gastroparesias, né? Hipotiroidismo. Já estamos entrando nas doenças autoimunes, tá vendo? A própria gestação, a própria gravidez faz que a mulher seja propensa a ter problema de constipação, né? Idosos também, os adultos mais velhos são mais propensos a ter problema de constipação. Muitas vezes isso aí é uma deficiência, às vezes, de magnésio. O magnésio é muito importante para poder controlar e melhorar o trânsito intestinal, né? Enfim, tem fatores psicológicos como a ansiedade, depressão, enfim. E também pessoas que, por exemplo, vivem tomando laxantes o tempo inteiro. E isso favorece que você termine desenvolvendo um quadro de constipação crônica, né? Então, como você pode ver, a lista ainda é grande e continua, né? Mas queria apenas falar um pouco sobre o nosso microbioma, porque esse aqui é um assunto fantástico e muito interessante, porque o microbioma, ele sempre está interagindo com o nosso epigenoma. E essa é uma das áreas que eu estudo bem aprofundado, uma das áreas na qual eu estou até inclusive me especializando, né? Como o nosso microbioma, né, modula seu epigenoma. Olha só, que interessante. Então, o nosso microbioma produz muitos metabólitos. As bactérias do nosso intestino produzem uma variedade grandíssima de metabólitos ou subprodutos, né? E estes habitualmente são ácidos graxos, né, de cadeia curta, né, como eu já acabei de mencionar, como butirato, propionato, acetato, enfim. E eles influenciam muitos processos epigenéticos, ao atuar como inibidores da histona, de acetilases, enzimas que modificam nosso epigenoma.
Então existe um processo de modulação imune aqui. O microbioma, ele interage com o nosso sistema imunológico e ele influencia a sua atividade, até inclusive. Por sua vez, ele também pode aumentar a atividade do sistema imunológico e ele impacta a sua epigenética justamente porque ela atua sobre suas células, certas células imunológicas e também células de outros tecidos, né? O microbioma também pode ajudar na decomposição de nutrientes que podem servir como cofatores para modificações epigenéticas. Por exemplo, tem certas bactérias que ajudam no metabolismo do folato, que é essencial para o ciclo da metilação do nosso DNA, né? E isso é uma modificação epigenética crucial. Quando você tem desbiose, às vezes você tem problemas na metilação do seu DNA por uma desbiose intestinal, porque participa no metabolismo do folato, nosso microbioma. Também os hormônios de estresse, por exemplo, como o cortisol, podem afetar também tanto, não somente o nosso microbioma, quanto o nosso epigenoma. Eles podem levar à mudança da diversidade microbiana e também alterar marcas epigenéticas em genes relacionados à resposta ao estresse. Depois temos a exposição precoce, por exemplo, a certos micróbios, que podem ter efeitos duradouros, né, sobre o epigenoma, predispondo potencialmente os indivíduos a certas condições de saúde mais tarde na nossa vida. Então, como vocês podem ver, o nosso microbioma ela interage constantemente com o nosso epigenoma, tá? E é fantástico essa relação. É um mundo essa relação entre nosso microbioma e o epigenoma. E é uma das coisas que eu venho estudando já há vários anos. Mas volto sempre na mesma tecla, e eu sempre fico tocando na mesma tecla para todo mundo, né? Seu alimento, a comida que você ingere, vai terminar modificando essa diversidade da sua microbiota, da sua flora intestinal, tá? E se você modifica essa flora intestinal, né, você vai terminar modificando também a expressão epigenômica dessa pessoa, né? Por isso que a alimentação, dieta anti-inflamatória em pacientes autoimunes, ela é crucial, ela é fundamental para poder encontrar a melhoria. A vitamina D, que é uma das vitaminas que na verdade não deveria ser chamada de vitamina D, que é um hormônio na verdade, é um verdadeiro hormônio sequesteroidal, ela modula mais de 3.000 a 5.000 genes no nosso organismo, dependendo da literatura que você lê. Isso é mais de 10% do nosso genoma, entendeu? Dos nossos genes. Então, quando você atua sobre a parte dos polimorfismos existentes e você compensa esses polimorfismos, né, que cada um de nós temos, até um certo grau. Alguns têm mais, outros têm menos, entendeu? Os que têm menos são os abençoados. Eu sempre falo, você é um indivíduo abençoado se você tem um polimorfismo leve sobre os seus genes da vitamina D. Mas uma coisa sim eu posso dizer é que, infelizmente, ao longo de todos esses anos, nós, como seres humanos, estamos sendo expostos diariamente a tantas toxinas, tantas mudanças, né, no nosso meio ambiente, que terminam mudando, na verdade, a forma em como o nosso epigenoma vai se expressar. E essa mudança se manifesta, né, ao longo de muitas gerações. Então, o que sua mãe, ou sua avó, ou bisavó comeu, né, vai terminar se expressando algum dia em alguma geração mais lá na frente. E isso está provado. Tem estudos feitos por cientistas, né, o Dr. David Baker, que era um médico britânico que estudou crianças e mães que eram gestantes durante a Segunda Guerra Mundial, que sofreram justamente por causa do bloqueio dos nazis, bloquearam, né, a entrada de certos alimentos lá na Holanda. Então essas mulheres não tinham uma alimentação saudável e essas crianças que estavam em desenvolvimento, aqueles bebês, sofreram uma desnutrição. E essas crianças que nasceram dessas mães, nasceram já com uma expressão muito mais potencial, muito mais expressiva, até ser tendenciosos a desenvolver diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, até inclusive câncer, né? E doença cardiovascular, em comparação com crianças que tiveram uma gestação saudável, né? Logo depois vieram os estudos, né, que foram feitos na Duke Medical University, onde fizeram estudos com uns tipos de a gente chama aguri mouse, um tipo de ratinho chamado aguri. Aguri significa marrom, né? E observaram que tinha dois grupos, um grupo A, um grupo B. Um grupo recebeu ração normal, né, que não era rica em certos grupos metílicos, em certas vitaminas, e o outro recebeu
uma alimentação suplementada com vitamina B12, B9, folato, betaína, enfim, com vários grupos metílicos. Os que receberam uma alimentação ruim, a descendência daqueles ratinhos, né? E estamos falando de irmãs gêmeas, geneticamente idênticas, eram duas irmãs geneticamente idênticas, né? Esse primeiro grupo, que recebeu uma alimentação que era, vamos dizer que não era muito saudável, por dizer, né? Todas as gerações que vieram após as crias que ela deu, né? Eram obesas, 75% delas eram obesas, né? E tendenciosas a desenvolver diabetes e outros problemas de saúde, né? E 25% eram normais, né? Eram magras e marrom. Até inclusive a pelagem mudou de marrom para amarelo, né? E o outro grupo que recebeu, né, a ração que era suplementada, que era rica em vitamina B9, B12, vitamina D, betaína, enfim, 75% das crias eram magras, saudáveis, pelagem marrom, e 25% era amarelo, né? Então isso apenas demonstra o quê? Que tudo que você consome, em algum momento vai terminar afetando o ciclo da metilação, e essa metilação será passada de geração em geração, fazendo que a sua expressão epigenética seja diferente. Tudo a expensas da alimentação da mãe. Você vê, né? Olha que incrível isso. E isso vem por causa do nosso microbioma. Então, o nosso microbioma está constantemente interagindo com o seu epigenoma. Muito obrigado por ter escutado.